Fala trader, seja muito bem-vindo, o Herbert aqui falando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Price Action e estruturas de mercado. Basicamente esta é a linguagem de preços de mercado. O idioma é a maneira de como os mercados se comunicam com você e te mostram o que eles estão fazendo no exato momento que você está analisando o mercado. É a maneira, é o comportamento de precificação que o mercado possui. É a maneira como o mercado te mostra qual é a direção que ele está indo, se em um movimento de alta ou um movimento de baixa. Esse é o meio mais simples que o mercado tem para se comunicar com você. Por isso, preste atenção e escute-o. Bom, basicamente a maioria das pessoas acredita que os movimentos, a ação de preço nos mercados financeiros acontecem de forma aleatória. Mas hoje eu vou mostrar para você que não é bem assim que funciona. Os mercados financeiros eles são mais intencionais do que você possa imaginar. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. E a importância e o porquê você deveria implementar esse conhecimento no seu sistema operacional. Acompanhe comigo este conteúdo após a vinheta. Fala trader, seja bem-vindo novamente. Vamos dar continuidade ao assunto. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre Price Action e estrutura de mercado e entender um pouquinho melhor qual é a visão e a perspectiva de um trader profissional acerca desse assunto. Bom, a primeira coisa que a gente precisa compreender e esclarecer é a diferença entre Price Action e estrutura de mercado. Basicamente, Price Action trata-se do comportamento do preço atual de mercado que está sendo realizado por meio da análise do seu deslocamento causado aí pelo equilíbrio ou desequilíbrio de liquidez. Já do outro lado, a estrutura de mercado é um conjunto de informações entre o preço atual, histórico de negociação e limites de mercado, que nos permite aí identificar zonas de interesse de negociação, assim como a pressão de fluxo de negociação presente no mercado pelo comportamento direcional que o mercado se encontra. Note que não me refiro sobre padrões gráficos ou candlestick. Em ambos os aspectos, seja em Price Action ou estrutura de preço, o que analisamos literalmente é o preço. Preço é apenas um efeito. A ação de preço, ou seja, o Price Action, é responsável pela formação da estrutura de mercado. O verdadeiro conceito de Price Action é você entender a causa da formação de preço e do deslocamento. Preço é fruto de negociação de mercado entre oferta e demanda. Por isso, sem volume não ocorre precificação. Basicamente, sem volume de negócio, não existe preço. O deslocamento de preço acontece por causa do desequilíbrio entre oferta e demanda, pelo consumo de liquidez em diferentes níveis de preço. Mas agora, a pergunta mais importante que você precisa fazer é como e por que oferta e demanda são criadas. Basicamente, os mercados financeiros são mais emocionais do que você pensa. A oferta e demanda nos mercados financeiros é resultado do interesse de negociação dos participantes profissionais em comprar ou vender um determinado ativo. E este interesse é fruto da expectativa econômica ou reação emocional de um determinado evento, seja geopolítico ou macroeconômico, que possa afetar o valor de um determinado ativo. Desse modo, afetando o interesse de negociação entre a oferta e a demanda, causado pelo otimismo, criando assim um aumento de demanda em compras por uma maior aceitação de assumirem maiores riscos, ou pelo medo, causando assim uma fuga dos mercados pelo receio e dúvidas sobre o que possa acontecer durante um evento mais imprevisível, gerando assim um pânico, alterando a liquidez de mercado. E por instinto de proteção, o volume de vendas no mercado aumenta significativamente, com traders se desfazendo das suas posições. E é baseado nesse processo emocional que o preço é alterado ou sofrerá uma bruta distorção pelo desequilíbrio de liquidez repentino no mercado, como ocorre normalmente em momentos de notícias no calendário econômico, como o payroll, por exemplo, um evento de grande importância que geralmente distorce os preços no exato momento que as notícias ocorrem, exatamente seguindo esse conceito, como eu acabei de explicar. Agora, note que a movimentação do preço reflete apenas as emoções presentes no mercado. Por isso, é extremamente importante compreendermos os fatores e eventos origem que vão afetar o mercado. Pois a partir do momento que você tem um viés de negociação, seja ela de compra ou de venda, é muito importante você analisar qual é o preço que está sendo realizado no mercado. Se o mercado ele se encontra numa estrutura de alta ou numa estrutura de queda. Bom,
Permita que eu te explique um pouco melhor do que se trata essa estrutura de preço, como está sendo mencionado aqui, e como ela é formada no mercado. E por que é tão importante a gente prestar atenção nesse conceito para poder validar uma intenção de negociação. Lembre que nos mercados financeiros, os movimentos acontecem fruto de fatores emocionais que afetam o volume de negociação, portanto, o preço vai refletir essa intenção de negociação. Por isso que é tão importante quanto analisar o preço, mas compreender os fatores que estão por trás da tela para que você possa validar o comportamento de preço. E nunca tomar uma decisão baseada somente na movimentação que o preço está realizando, pois é desse modo que traders iniciantes, traders de varejo, são facilmente manipulados pelos mercados, pois acompanham somente uma simples movimentação de preço e a sua percepção de compra e de venda são facilmente poluídas por ruídos de informação devido a um excesso de movimentação do preço que acaba confundindo a sua tomada de decisão. Ao analisar a estrutura de preço e a ação de preço em si, permite que a gente obtenha informação sobre o fluxo de negociação dominante nos mercados e qual é a intenção de tendência a ser gerada nos mercados financeiros. Por meio da estrutura de preço, permite que a gente consiga identificar não somente a direção de mercado, mas também pontos da estrutura onde existe controle de negociação por parte da oferta ou da demanda, permitindo assim que a gente consiga ter um melhor ponto de referência para realizar as nossas entradas nas nossas negociações. Vejamos agora como identificar corretamente o que diz respeito à estrutura de mercado e como a estrutura nos permite identificar a direção provável que os mercados estão seguindo de acordo com as expectativas econômicas e o fluxo de negociação. Basicamente, quando nós temos aí um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, naturalmente, os preços de mercado vão responder na mesma proporção. Sendo assim, quando eu tenho um desequilíbrio de demanda, por exemplo, é natural que os preços de mercado comecem a se desenvolver seguindo um fluxo de negociação, mas o mais importante que você simplesmente identificar o comportamento é entender por que isso ocorre. Note que quando existe um desequilíbrio de demanda, entendo que a liquidez de mercado, ou seja, a contraparte que deveria fazer uma equidade nas negociações, ela não existe devido a um excesso de comprador. Por isso, os compradores eles são obrigados a praticarem a preços cada vez mais altos, ou seja, consumindo a liquidez, ou seja, as vendas que estão disponíveis no book, para que eles possam estar se posicionando no mercado. Dessa forma, quando os vendedores entram no mercado e tentam derrubar os preços, como acontece nas correções, quando o mercado ele se encontra numa estrutura de OTA, ou seja, com a intenção de direção de mercado a favor do fluxo comprador, no momento em que entra um fluxo vendedor no mercado, os preços tendem a corrigir, porém não conseguem romper o controle inicial aonde os compradores iniciaram um movimento. Observe que quando os vendedores entram no mercado, para os compradores voltarem a entrar no mercado, há um preço em desconto. E dessa forma, os preços voltam a gerar volatilidade e seguir um movimento de alta, consumindo a liquidez disponível no book, fazendo com que os preços sigam realizando novas máximas. Esse é outro ponto tão importante da característica de uma estrutura de alta, é que máximas e mínimas elas são crescentes e constantemente pontos onde deveria existir controle vendedor, que são as zonas de oferta. Com o desenvolvimento da estrutura de alta, esse fluxo comprador constantemente ele rompe esses pontos onde existe oferta, dando nítida informação que quem está no controle é o comprador e não o vendedor. E esse fluxo se segue, dando assim a característica de uma tendência de alta devido a esse comportamento de preço, renovando máximas e realizando mínimas cada vez mais altas do que as mínimas anteriores. E deixando claros pontos de referência onde existem esses controles compradores a cada novo fundo que é formado e com a máxima sendo rompida, indicando esse fluxo dominante a favor das compras. Agora, o inverso também é proporcional. A partir do momento que nós temos aí um fluxo vendedor
dominante nos mercados, a característica em que os preços eles venham a realizar uma sequência de precificação cada vez mais baixa, ou seja, mínimas são renovadas constantemente. E toda vez que comprador tenta entrar no mercado para poder praticar preços mais altos, é uma oportunidade nítida para o vendedor se desfazer das suas posições e adicionar novas vendas a um preço mais justo para sua negociação, favorecendo a um preço médio mais caro, mais alto possível para ele. E isso acontece também devido a esse desequilíbrio, né, de oferta no mercado quando existe uma estrutura vendedora. Compradores começam a ficar escassos e cada momento em que ocorre um rompimento de uma mínima, que é onde que deveria ter comprador, naturalmente também ocorre, stops são acionados e isso vai tirando, né, a liquidez no mercado, fazendo com que os preços entrem num vácuo de liquidez. Eu vou falar um pouquinho melhor a respeito desse assunto quando nós formos falar mais para frente sobre a ação de preço, price action, o que é de fato a ação e como a gente deve interpretar esse conceito. Portanto, toda vez que a gente fala de estrutura de mercado, é muito importante a gente ter ao nosso conhecimento a seguinte questão. Se você tem um viés de compra, é fundamental que você analise qual é o preço que está sendo realizado no mercado. Se eu quero comprar, é muito importante o preço estar praticando uma estrutura, ou seja, uma precificação que indique um fluxo comprador, indicando esse momento comprador entrando no mercado. E o inverso também é proporcional. Se eu quero entrar vendido no mercado, é muito importante que os preços estejam realizando um fluxo vendedor, para que dessa forma eu tenha uma confluência de informação a favor da minha tomada de decisão, indicando que de fato os preços tendem a seguir esse fluxo vendedor a favor dessa intenção, dessa tendência que você espera. Basicamente, a análise e a leitura de comportamento do preço é identificar a direção de mercado de acordo com a precificação que está sendo realizada. Se eu tenho um comportamento de preço altista com fluxo de compra dominante, espero que máximas e mínimas vão sendo realizadas cada vez maiores. E quando eu tenho esse tipo de comportamento, é muito importante eu evitar entrar contra essa tendência e contra essa precificação, a não ser que eu tenha um viés de informação que essa tendência vá reverter. Ainda assim, é importante que eu veja no preço um comportamento que indique essa mudança de caráter da estrutura do preço. É o que é conhecido no mercado lá fora como quebra de estrutura, né? Que é o break of structure. Então, a gente precisa ter essa mudança de caráter, ou seja, para que eu espere uma reversão de movimento, o mercado ele precisa quebrar a estrutura dominante, que o último ponto de controle comprador, para que ele comece a partir de então a gerar um fluxo dominante a favor da venda. E isso é muito importante a gente ter essa visão para que a gente nunca entre contra a tendência, ou pior, entre contra um ponto de controle. Ou seja, basicamente, quando eu estou analisando uma estrutura de preço, para que eu tenha uma inversão de tendência, uma inversão de interesse de negociação, eu preciso identificar aonde está o último ponto da estrutura que mude esse caráter, que mude essa característica dessa tendência dominante, para que a partir de então eu comece a pensar numa possível inversão de fluxo. Se isso não acontece, dificilmente eu vou entrar contra essa tendência. Essa mudança de caráter na estrutura, né, do mercado, ela é importantíssima, porque ela vai identificar para mim aonde que está o ponto de controle dominante da estrutura, e se esse ponto de controle dominante é rompido, ele é perdido, isso é um sinal claro que possivelmente nós teremos aí uma inversão do fluxo de negociação. Lembrando que preço é efeito do fluxo de negociação. Se o ponto de controle, aonde o fluxo de negociação que havia sido gerado, dando continuação do movimento, foi perdido, significa que os traders participantes que geraram essa tendência já não têm o mesmo interesse em continuar nesse movimento, tá? Entendendo que estrutura de preço é um efeito e ela representa o fluxo de negociação que está sendo gerado no mercado, é muito importante nós identificarmos qual é o ponto de estrutura dominante para que nós possamos compreender quais são as prováveis direções que os mercados vão tomar de acordo com essa precificação que está sendo realizada no mercado.
Baseado nisso, entendendo que mais de 90% de todo o volume negociado no mercado financeiro é institucional, entendo que institucionais eles precisam de liquidez para negociar no mercado e o volume gerado no mercado financeiro por essas instituições, por esse tipo de participantes, não é no curto prazo, e sim é no longo prazo. É muito importante nós fazermos uma análise de mercado de longo prazo ao curto prazo e não nos prender a movimentos de curto prazo, como gráficos de 5 minutos, 1 minuto, porque essa não é a nossa principal referência. A nossa principal referência de estrutura de mercado sempre deve ser realizada no mínimo acima de 1 hora, porque é nesses períodos de maior tempo que existe um maior volume negociado. Portanto, é necessário um maior volume de negociação também para romper uma determinada estrutura. Entendendo isso, entendo que só uma grande instituição tem essa força para poder estar realizando isso. Ou seja, para que haja uma mudança de tendência, uma mudança de caráter da estrutura do mercado, é preciso muito dinheiro ser negociado para que haja essa alteração. Partindo desse ponto, desse contexto, facilita identificarmos aonde se encontram os pontos de controle, aonde se encontra a oferta e demanda no mercado, e dessa forma facilita a nossa análise e interpretação do comportamento de preço. Vejamos, por exemplo, esse contexto que nós estamos aqui na tela. Nós estamos aí diante de um cenário de estrutura de preço, né, que vem sendo realizado no mercado, no gráfico diário, onde cada vela aqui representa um dia de negociação, e podemos ver nitidamente que nós temos aí máximas e mínimas cada vez menores no mercado. Ou seja, a partir desse ponto, para mim pensar numa tendência de alta nos mercados financeiros, primeiro eu vou ter que ver uma mudança de característica dessa estrutura que pode acontecer nesse primeiro momento aqui. E só a partir de então, na dificuldade do rompimento dessa última mínima, eu começo a ver uma mudança de tendência para os mercados financeiros. Agora, se isso não acontecer, essa mudança de característica da estrutura, eu tenho ciência que nesse ponto de negociação dessa estrutura do mercado, que é dominante de fluxo vendedor, observe que toda vez que ele cria, né, uma estrutura principal, que é onde gerou o intervalo de negociação principal do movimento, né, nós temos ali a referência principal de tendência. Note que a oferta principal do mercado ela se encontra aqui, né? Nesse exemplo nós temos aí o gráfico ouro, tá? A oferta principal que domina essa estrutura, ela se encontra ali próximo de 1720, 1750. Essa região é a região principal de oferta que domina o mercado. Portanto, quando o mercado vir nessa região, vendedores tendem a defender esse movimento e continuar um fluxo vendedor. Para mim pensar em tendência de alta no longo prazo, gráfico diário, eu preciso ter o rompimento dessa estrutura. Sem o rompimento dessa estrutura é impossível, né, entrar comprado visando um longo prazo. Ao analisarmos dessa forma, facilita a nossa compreensão aonde se encontra os pontos de controle de uma determinada estrutura. Tendo em vista esse conhecimento, eu sei que no gráfico diário, as duas principais estruturas do mercado, elas se encontram nesses dois pontos. A partir do momento que eu tenho essa análise, eu consigo descer para um gráfico menor, e dessa forma eu consigo ter uma visão clara de como que os mercados se encontram. Observe que nesse último intervalo de negociação, a gente teve um fluxo de negociação interessante, o mercado está vindo testar esse último ponto de estrutura aqui agora, e se ele não conseguir romper, né, esse ponto de estrutura que está aqui em cima, para ir testar essa área de controle vendedor, que é a estrutura do gráfico diário, possivelmente essa estrutura que está sendo criada aqui tende a segurar o mercado, e o mercado rompendo essa estrutura de baixa, ela tende a seguir um movimento de queda, né, com fluxo vendedor dominante aí nos preços. Até porque nessa última tentativa de fazer o rompimento a favor da compra, os mercados perderam força. Observe, ó. Os mercados perderam força e houve uma mudança de característica da estrutura e o mercado está com dificuldade de romper esse ponto de controle
que foi gerada aqui pela parte da oferta, né? Então, existe uma grande probabilidade dos mercados seguirem um fluxo vendedor aí, de acordo com a estrutura de preço. Agora, no que diz respeito a preço, a ação de preço, é muito importante considerarmos a formação da ação do preço. Lembre que o preço ele só existe fruto do fluxo de negociação, ou seja, volume negociado. Baseado nisso, o preço ele só se movimenta se acontecer preço só se movimenta se acontecer um desequilíbrio entre a oferta ou a demanda no mercado. Entendendo isso, compreendo que tendências no mercado só são geradas a partir do momento que um desequilíbrio ocorra. Porém, até que o desequilíbrio ocorra, o mercado ele tende a permanecer em equilíbrio de negociação. Ou seja, os mercados vão permanecer balanceado até que ocorra um desequilíbrio da oferta ou da demanda, gerando uma volatilidade nos mercados. Partindo dessa informação, entendo que toda tendência ela é precedida por um equilíbrio de negociação, ou seja, uma consolidação, uma contração dos preços, devido ao equilíbrio de liquidez nos mercados. Ou seja, temos comprador e temos vendedor, né, em equilíbrio. Basicamente, o que significa isso? Vamos lá. Basicamente, quando a gente fala de equilíbrio de preço, nós estamos falando de uma contração. Os mercados eles se movimentam por meio de contrações e expansões de preço, gerando volatilidade. Toda vez que o mercado está comprimido, né, seja de forma lateralizada, como o pessoal chama de tendência lateral, mas na verdade é só uma consolidação de mercado, né, uma compressão de preço, ou quando às vezes o mercado ele se encontra até direcional, mas muito comprimido, ou seja, os mercados estão sem expansões muito grandes. Isso significa que existe muita liquidez no mercado segurando os preços, muito acima e abaixo dos preços. Note que acima de todo topo e acima de todo fundo existe liquidez, tá? Stop. Eu vou deixar esse assunto para uma outra oportunidade, um outro vídeo, para que a gente possa compreender melhor esse fator de liquidez de mercado. Mas hoje eu quero que você entenda que toda vez que os preços eles se encontram comprimidos, né, ou seja, com baixa volatilidade, isso significa que existe liquidez disponível, forçando que os preços não se movimentem tanto, eles fiquem mais em baixa volatilidade, negociando num curto espaço ali de preço. Isso é indicação clara que existe atuação profissional, tá? Porque toda vez que o preço está balanceado, é um sinal que vai anteceder uma volatilidade. Normalmente, quando os preços eles se comprimem dessa forma, é natural que instituições se aproveitem desse movimento devido ao excesso de liquidez e gerem, muitas das vezes, expansões com muita volatilidade após uma compressão. Então, entendendo isso, entendo que toda vez que o mercado ele se comprime, seja lateral ou de forma direcional, logo em seguida vai vir uma volatilidade. O mercado sempre se movimenta dessa forma, entre expansões e contrações. Ele nunca vai andar simplesmente em alta volatilidade ou simplesmente permanecer durante muito tempo comprimido. Então, quanto mais comprimido, quanto mais consolidados o mercado se encontra, mais liquidez está sendo gerada nos mercados e provavelmente a volatilidade, a expansão de mercado será maior. Ok? Outro ponto tão importante quanto é que quando ocorre uma expansão de volatilidade, o mercado obrigatoriamente precisa balancear preço. E para ele balancear preço, ele precisa de liquidez, ou seja, precisa de contraparte. Então, no único lugar nesse exemplo aqui que teve foi nessa compressão que aconteceu antes do movimento, ou dessa forma. E dessa forma, para que ele possa comprimir o preço, balancear o preço, ele precisa ou corrigir, né, para poder fazer um movimento e dar continuidade, ou ele vai precisar criar liquidez. E a maneira como que ele cria liquidez é comprimindo o preço novamente. Porque toda vez que ele cria liquidez, ele gera stop loss, né, acima do preço. Acima e abaixo das consolidações sempre vai existir liquidez, tá? Permitindo que instituições e grandes participantes,
né, possam entrar e sair do mercado. Lembre sempre disso, tá? Essas áreas de consolidações são chamadas de áreas de valor, onde o mercado ele tem a possibilidade de entrar e sair com facilidade, porque devido existe muita liquidez, muito fluxo de negociações, e essas áreas que é onde existem essas expansões é o que a gente chama de imbalance, né? Ou área de desequilíbrio de liquidez. Vamos ver alguns exemplos no gráfico para que facilite a nossa compreensão, né, acerca desse assunto. Observe algum desses exemplos que nós vamos ver aqui, que sempre antes de acontecer uma expansão de preço, sempre vai acontecer uma contração. Note esses comportamentos, né, que são gerados aqui e consequentemente, quando acontece uma compressão de preço, existe uma volatilidade. Tá? Os mercados geram volatilidade, expansão. Ok? Geram expansão. Imbalance. Tá? E outro ponto importante é que quando existe compressão de preço, existe ponto de controle devido ao seu excesso de liquidez. Então, e aqui é um exemplo perfeito, né, que a gente pode ver que quando o mercado ele gera uma expansão, ele precisa voltar devido a esse excesso de ordens que foi negociada num vácuo, né, ou seja, devido ao desequilíbrio, ele precisa balancear preço, então ele volta onde tem liquidez, que normalmente é onde teve o bloco de negociação, né, o order block, como é conhecido lá fora, que nada mais é do que uma consolidação de preço, que ali existe liquidez, então o mercado gera volatilidade novamente. E observe aqui um exemplo, o mercado está subindo de forma direcional, mas de forma comprimida, então tem liquidez aqui. E olha o que acontece logo em seguida, os mercados mudam a característica, né, quebrando estrutura, naturalmente a gente vai ter logo em seguida volatilidade. Toda vez que entra compressão de preço, observe que toda vez que o mercado ele fica comprimido, lembra liquidez abaixo, o mercado, olha essa característica, captura liquidez e gera volatilidade. Então, existem dois cenários importantes que você precisa identificar, tanto a questão da estrutura quanto da questão do comportamento, da ação do preço. O preço ou ele está em contração ou ele está em expansão. E lembre que a expansão ela só acontece após uma contração do preço. Nunca vai acontecer o inverso, tá? Então, e toda vez que acontece uma expansão de preço, o preço ele precisa ser balanceado para que ele possa continuar o movimento ou gerar uma próxima tendência. Porque toda vez que o mercado ele é comprimido, ele gera liquidez para o mercado, permitindo que profissionais entram ou saiam do mercado com mais facilidade, sem deslocar preço. Observe agora esse outro exemplo que nós temos aqui acerca do índice SP500, Bolsa Americana. É um ativo muito volátil e ele possui, é nítido enxergarmos essa característica de contração e expansão. Observe que toda vez que ocorre uma contração, tá, vai existir uma expansão quando ela sai desse ponto de controle. Outra coisa importante também é que quando existe uma contração de preço, tá, a contração de preço, no balanceamento, ele está gerando liquidez. O profissional está gerando liquidez. E o que acontece? Essa contração de preço aqui, que ela foi criada, ela existe um preço médio de negociação, que naturalmente é onde se encontra o ponto de controle, em torno ali de 50% desse fluxo de negociação. Tá? Então, quando o mercado voltar a testar esse ponto, ele tende a encontrar esse preço médio, tá, dessas negociações, e aqui ou vai gerar um fluxo de negociação para continuar a tendência, ou no caso de um rompimento, ela é referência para uma reversão de movimento para dar continuidade no fluxo de negociação. E a gente pode ver isso acontecer nitidamente, né? A gente tem, ó, olha só, essa compressão de preço, 50%, nós temos ali 50% no movimento, serve como referência. E note que aqui embaixo também nós temos aí uma outra compressão de preço também significativa, que 50% ali é o ponto de referência, e a hora que o mercado rompe, ele tende a seguir uma volatilidade muito intensa. Observe que isso é tanto numa estrutura de longo prazo quanto de curto prazo também, né? Observe que esse 50% ele também serve como essa referência, e numa reversão de movimento, observe que a mesma região ela serve como, e assim sucessivamente, né? A gente pode ver que esses blocos de negociação
Eles são referências de ponto de controle e servem com muita força, né, para a nossa tomada de decisão e para o fluxo de negociação que está sendo gerado de negociação, porque ali existe liquidez de mercado, né? Bom, se você está gostando do conteúdo, eu recomendo que você se inscreva no canal, ative o sininho e, mais importante, compartilhe esse vídeo com um amigo que talvez não tenha tido acesso a esse tipo de informação e nos ajude a levar esse conhecimento para mais pessoas. E outra coisa tão importante, se você gostou desse conteúdo, na descrição desse vídeo existe um link com um livro chamado Forex e os Segredos de Mercado, onde eu compartilho conhecimentos acerca da leitura de sentimentos de mercado. Apesar do livro tratar do mercado interbancário Forex, o conhecimento presente nesse livro ele pode ser replicado e é replicado em qualquer outro mercado negociado em bolsa de valores ou mercados financeiros. Bom, muito obrigado pela sua atenção até aqui, bons estudos e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.